Olá, sejam todos bem-vindos. Esta semana nós vamos dar uma pausa na leitura que viemos fazendo e vamos receber hoje as Sagradas Palavras em um artigo especial regido pelo Masaaki Sama. Em todas as gerações, chega um momento em que somos convidados a olhar além da superfície dos acontecimentos e reconhecer a direção mais profunda na qual a humanidade está sendo conduzida. Hoje, através das sagradas palavras do Masaaki Sama, creio que chegamos a este momento. Num tempo em que o mundo luta com questões de saúde, confiança na ciência, no governo e o futuro da humanidade, uma voz surpreendente e importante surgiu na conversa global. Robert F. Kennedy Jr., que hoje ocupa o cargo de secretário de Saúde e Serviços Humanos no atual governo Trump e cujo livro Vax Unvax, Let the Science Speak, Vacinados Não Vacinados, Deixa a Ciência Falar, em tradução livre, investiga dados científicos a respeito dos efeitos adversos da vacinação, em especial em crianças. Suas decisões recentes, incluindo a demissão do Comitê Consultivo de Vacinação e medidas contra corantes sintéticos, flúor e herbicidas, refletem uma mudança profunda que muitos jamais imaginaram ver. E ainda assim, Masaaki Sama nos ensina que nada disso é coincidência. 70 anos atrás, Meishu Sama soou o alarme. A dependência da humanidade em remédios, vacinas e intervenções artificiais acabaria, com o tempo, enfraquecendo nossa vitalidade e obscurecendo os processos naturais de purificação e cura criados por Deus. Como veremos, seu livro Nós Salvaremos os Estados Unidos, escrito com intensa determinação, foi mais do que uma crítica à medicina ocidental. Foi uma declaração de esperança por um futuro em que a humanidade despertaria para a verdade de como Deus criou o corpo e de quanto nós nos desviamos desse caminho. Como veremos, Masaaki Sama nos mostra que os acontecimentos que se desdobram na América e os crescentes desafios à ortodoxia farmacêutica não são um drama político, mas um sinal de uma transformação espiritual mais profunda. Masaaki Sama nos ajuda a enxergar a obra de Kennedy não simplesmente como uma crítica científica, mas como o surgimento de um reconhecimento há muito aguardado. Que os alertas de Meishu Sama não foram meros ensinamentos religiosos, mas percepções sobre o destino biológico, social e espiritual da humanidade. Mas, como veremos, as sagradas palavras de Masaaki Sama não se limita à análise ou ao comentário. Ele chama a algo muito maior, algo profundamente pessoal e urgente. Ele conclama os membros no Japão e em todo o mundo a se lembrarem da vontade de Meishu Sama contida em Nós Salvaremos os Estados Unidos e a realmente despertarem para o lema da Igreja Mundial do Messias, que é construir um mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito, e a herdarem o sentimento de Meishu Sama. Não como um ideal, não como um slogan, mas como uma missão divina. Masaaki Sama expressa sua própria resolução com total humildade e inabalável determinação quando ele diz: gostaria de encerrar este artigo com a decisão de que eu próprio serei o primeiro a fazer isso. Acredito eu que este é o coração de suas sagradas palavras. É um chamado à consciência, um chamado à coragem,
um chamado à responsabilidade e um chamado a despertar para a obra extraordinária que Deus está realizando através do Meishu Sama vivo, Masaki Sama, no tempo de hoje. Assim, ao explorarmos esta especial contribuição escrita, convido você a refletir profundamente o que significa herdar a vontade de Meishu Sama. O que significa enxergar os acontecimentos atuais não como caos, mas como algo divino. Qual é o nosso papel? O seu papel na realização de um mundo verdadeiramente livre de doença, pobreza e conflito. Fique conosco, pois iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama podemos realizar estes estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos neste momento convidar todos os nossos ancestrais e toda a humanidade que vive e respira em cada célula dos nossos corpos para participarem deste estudo conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante o estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade que Deus já expiou e perdoou dentro de cada um de nós. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciamos o estudo hoje com o cânone da Igreja. Cânone. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado para todos que ainda não seguem nossa página no Instagram, a página da nossa Igreja Mãe. Este é um ótimo momento para segui-la. Abra um Instagram no seu celular e busque por Igreja Mundial do Messias, sublinha oficial. Clique em seguir, mas não acaba aí. Selecione o sino no topo da página e ative todas as notificações. Para acompanhar em tempo real
as novas postagens da nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos nosso sono e coração diariamente com Kyosho-sama e o trono de Kyosho. Mas não parem aqui. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para nossa alma. Então, quando alguma postagem tocar o seu coração, compartilhe com um familiar ou amigo. Um pequeno ato como esse, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar a vida de uma pessoa, transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e felicidade eterna. Então, não deixem de compartilhar. Toda semana escolho alguns posts no Instagram para refletirmos durante o nosso estudo. Esta semana escolhi este. Este post faz parte de 3 episódios, 3 posts, e escolhi só o primeiro para compartilhar hoje. Mas, por favor, não deixem de ver todos os 3, se os senhores já não viram ainda. Mas é sobre Masaki-sama e Mami Okusama visitando famílias de agricultores na província de Oita. Então essa aqui é a primeira parte desse post. Masaki-sama e a Mami Okusama visitam famílias de agricultores na província de Oita. Parte número 1. Durante 2 dias, 21 e 22 de outubro, Masaki-sama e a Mami Okusama visitaram 2 famílias de agricultores na cidade de Bungo-Takada, localizada na província de Oita. No primeiro dia, eles visitaram os arrozais do casal Satoshi e Etsuko Yamanouchi, na região de Tashibunosho, o casal de agricultores, visando a verdadeira agricultura natural mostrada pelo Masaki-sama, não utiliza absolutamente nenhum pesticida, fertilizantes de qualquer tipo, incluindo farelo de arroz, nem EM. Este foi o arrozal que o Masaki-sama e a Mami Okusama visitaram em junho deste ano, onde eles próprios fizeram o plantio de arroz. E, desta vez, foi realizada a colheita. O arroz plantado pelo Masaki-sama e pela Mami Okusama, que cresceu magnificamente, emitia uma luz dourada deslumbrante e estava repleto de divindade. Masaki-sama e a Mami Okusama fizeram a colheita com os seus acompanhantes, incluindo o presidente mundial, presidente Keiichiro Narii, e os membros. Com as brincadeiras feitas pelo Masaki-sama, tornou-se um trabalho de colheita caloroso, onde não faltaram risadas do início ao fim. Com a permissão especial do Masaki-sama, toda a nossa equipe de reportagem também pôde experimentar a colheita do arroz. Para nossa grande surpresa, Masaki-sama e a Mami Okusama nos ensinaram diretamente como cortar as touceiras e a técnica necessária, e só conseguíamos sentir o coração se aquecer com a gratidão ocasionada por essa gentileza calorosa. O arroz que cresceu vigorosamente oferecia grande resistência ao corte e nós tínhamos dificuldades até mesmo para cortar uma única touceira. Movíamos a foice muitas vezes e finalmente conseguíamos cortar uma touceira. Porém, o Masaki-sama e a Mami Okusama cortavam com um som de zac-zac, de forma leve, cuidadosa e surpreendentemente rápida. Todo o arroz do arrozal, de aproximadamente 200 metros quadrados, foi colhido num piscar de olhos. Diante da beleza, sem desperdício dos movimentos dos dois, todos soltaram exclamações de admiração. Masaki-sama e a Mami Okusama estavam envoltos pela aura de serem os únicos líderes na difusão da agricultura natural pelo mundo. O Sr. Satoshi disse o seguinte: a agricultura natural proposta por Meishu-sama é sem dúvida o caminho para salvar o mundo. Mas estou convencido de que a agricultura natural, que pode ser chamada
de sua versão mais atual é a que está sendo mostrada a nós agora pelo Masaaki Sama. O arroz plantado pelo Masaaki Sama neste arrozal é um arroz que foi plantado por Deus. Não há felicidade maior do que a de receber a visita do Masaaki Sama e da Mami Yokusama até para fazer a colheita do arroz. É um tesouro para toda a vida. Suas palavras estavam repletas de convicção inabalável e fervor, como as de um agricultor que busca a prática da verdadeira agricultura natural junto ao Masaaki Sama. Após o término da colheita do arroz, o Masaaki Sama e a Mami Yokusama participaram de um jantar com pratos de culinária vegana e em um restaurante local, acompanhados pelo Sr. Satoshi Yamanouchi e sua esposa. Foi um momento sereno, repleto de sorrisos. O casal Yamanouchi foi envolvido pelo calor celestial que emana do Masaaki Sama e da Mami Yokusama, vivendo um momento insubstituível que só podia parecer um sonho. Realmente é um momento muito especial, não? De podermos ser liderados por Masaaki Sama e Mami Yokusama para buscar a verdadeira agricultura natural de Meishu Sama e servir nessa verdadeira agricultura natural de Meishu Sama. Como podemos ver aqui, nada é adicionado, nem farelas de arroz, nada, absolutamente nada, nem EM. Por muito tempo pensávamos que EM fazia parte dessa agricultura natural de Meishu Sama. Hoje sabemos que isso não é verdade, que Meishu Sama, a visão de Meishu Sama, da verdadeira agricultura natural, hoje está sendo passada por nós, por Masaaki Sama e Mami Yokusama. E somos verdadeiramente abençoados. E é com esse espírito de conhecer realmente a vontade de Meishu Sama, o coração de Meishu Sama para nós e para toda a humanidade, através de Masaaki Sama e Mami Yokusama, que hoje gostaria de ler com os senhores as sagradas palavras do Masaaki Sama, o artigo especial regido pelo Masaaki Sama. O artigo começa com o seguinte texto: Nesta ocasião, recebemos as sagradas palavras do Masaaki Sama a respeito do livro Vax Unvax, Let the Science Speak. Vacinados, não vacinados, deixe a ciência falar, em tradução livre. Escrito por Robert F. Kennedy Jr., uma figura prominente na crítica às vacinas. Estas sagradas palavras foram publicadas em japonês na revista Glória, edição número 66, publicada em julho de 2025. O texto a seguir é a tradução para o idioma português das sagradas palavras do Masaaki Sama que recebemos por ocasião dessa publicação no periódico oficial da Igreja Mundial do Messias. Artigo especial, regido pelo Masaaki Sama. Posso afirmar, sem hesitação, que se todos os remédios deste mundo forem jogados ao mar, a partir deste momento, gradualmente as doenças desaparecerão deste mundo. Meishu Sama, um método de curar doenças, 1953. Antes de continuar essa leitura, só queria fazer uma pequena pausa aqui, pois ao receber essas sagradas palavras, quando eu li esse texto, essa citação das sagradas palavras de Meishu Sama, eu levei um choque. Foi a primeira vez que eu estava lendo essas sagradas palavras e realmente podemos ver aqui uma convicção vinda de Meishu Sama, uma determinação que nos assusta, não? Talvez não conhecíamos Meishu Sama realmente por quem ele é, quem ele realmente é, como ele realmente pensa. E hoje, graças ao Masaaki Sama, estamos despertando para o verdadeiro espírito de Meishu Sama. Olha a declaração que Meishu Sama faz. Masaaki Sama continua. O Sr. Robert F. Kennedy Jr. ocupa o cargo de secretário de Saúde e Serviços Humanos no atual governo Trump.
Ele é o sobrinho do ex-presidente assassinado John F. Kennedy, e seu pai, Robert F. Kennedy, chegou a servir como o 64º Procurador-Geral dos Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr. é um político e advogado nascido na família Kennedy, uma prestigiada família estadunidense. Há 2 anos, em 2023, Robert F. Kennedy Jr. publicou o livro Vax Unvax, Let the Science Speak. Vacinados, não vacinados, deixa a ciência falar, em tradução livre, no qual investigou dados científicos a respeito dos efeitos adversos da vacinação, em especial os efeitos adversos em crianças. O cargo de secretário de Saúde e Serviços Humanos é o de máxima autoridade em todos os Estados Unidos em assuntos relacionados à saúde pública, como a vacinação, entre outros, bem como de questões médicas e de questões referentes à segurança alimentar. Nos Estados Unidos, atualmente, Robert F. Kennedy Jr., que tem sido extremamente cético e crítico em relação à vacinação, está na liderança desse órgão governamental americano. Recentemente, Robert F. Kennedy Jr. demitiu todos os 17 membros do Comitê Consultivo que emite recomendações governamentais oficiais a respeito da vacinação. Ele considerou que havia uma trama entre os membros desse comitê e as empresas farmacêuticas e que, sob a liderança desses membros, vacinas seguras não poderiam ser fornecidas ao povo americano, o que foi uma decisão muito ousada. Além disso, Robert F. Kennedy Jr., considerando que corantes como vermelho número 3, entre outros, que também são frequentemente usados no Japão e no Brasil, não deveriam ser aplicados em alimentos, decidiu abolir o uso de corantes alimentares sintéticos. E essa diretriz já foi implementada em todos os Estados Unidos. E Robert F. Kennedy Jr. foi além disso. Ele anunciou uma medida para remover do mercado americano os comprimidos de flúor, também conhecidos simplesmente como flúor, frequentemente usados no Japão e no Brasil para prevenção das cáries. A razão apresentada foi a existência de uma pesquisa que sugere a relação entre flúor e as doenças da tireoide, o aumento de peso e a redução do QI, quociente de inteligência. A existência de pesquisas como essa sequer chega aos nossos ouvidos, nós, japoneses e brasileiros. Robert F. Kennedy Jr. também se pronunciou no sentido de que o uso de herbicidas deveria ser proibido. Com relação às toxinas dos fármacos, sobre as quais Meishu-sama alertou durante toda a sua vida, o Japão, sua própria terra natal, já está imerso em um mundo de uma crença cega. A crença cega no Ocidente, a crença cega na medicina, a crença cega nos remédios e a crença cega nas vacinas, que é uma situação na qual já não há mais como sermos salvos. Entretanto, o que mais poderia ser dito, senão que o fato de que os Estados Unidos, que é o centro da medicina ocidental, o secretário de Saúde e de Serviços Humanos destes Estados Unidos está propondo e implementando tais políticas uma após a outra, é uma mostra do surgimento do mundo de Miroco. Creio que todos saibam que o slogan do presidente Donald Trump é Make America Great Again. Torne a América grande de novo, em tradução livre. Mas Robert F. Kennedy Jr. adotou o slogan Make America Healthy Again.
torne a América saudável de novo, em tradução livre. Ele tem lançado sucessivamente diretrizes que seguem a linha de pensamento de Meishu Sama sobre toxinas nos fármacos e, na verdade, está colocando-as em prática. Como isso é reconfortante e encorajador. A semente plantada por Meishu Sama em Nós Salvaremos os Estados Unidos, as ondas geradas a partir deste livro, está se manifestando de forma concreta agora. Minha parte gostaria de interpretar dessa maneira. Será que chegará o dia em que mesmo aqui no Japão e no Brasil, uma pessoa como o Sr. Robert F. Kennedy Jr. assumirá o cargo de Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social no Japão, ou o cargo de Ministro da Saúde no Brasil, que cuida da saúde pública, da alimentação e de outras áreas? Para os senhores membros, talvez isso soe como ensinar o padre a rezar a missa, mas gostaria de confirmar mais uma vez a postura de Meishu Sama referente às vacinas. Em suas sagradas palavras, Meishu Sama afirmou categoricamente que a causa principal do enfraquecimento do ser humano são as vacinas e que a influência delas é particularmente evidente nas crianças. Ao abordar o enfraquecimento físico da humanidade, Meishu Sama mencionou uma variedade de vacina, a vacina antivariólica, e disse o seguinte: aquilo pelo qual a humanidade agradece como se fosse um salvador do mundo, e ainda agora não consegue deixar de reverenciar, é a vacina antivariólica. E afirmo categoricamente o seguinte: a própria vacina antivariólica é um terrível veneno satânico que, ano após ano, está esgotando a vitalidade do homem civilizado e deve ser temida. Ele também disse o seguinte: tenho pregado que a vacina antivariólica é a principal causa tanto da diminuição da vitalidade da população como de todas as doenças. Por assim ser, a vacina antivariólica precisa ser abolida imediatamente. Meishu Sama nos ensina que a razão pela qual temos a sensação de que uma doença não ocorre ao sermos vacinados é porque, embora as toxinas devessem ser expelidas do corpo, elas acabam sendo reprimidas por meio da injeção. Com isso, as pessoas se iludem, achando que a vacina teve efeito. Ele afirma claramente o resultado disso da seguinte maneira: como ocorre hoje em dia, tornou-se muito comum a aplicação de uma vacina preventiva, e fico sem palavras para expressar o tamanho desse erro. Por conseguinte, não só as toxinas que deveriam ser eliminadas se mantêm dentro do corpo, como novas toxinas dos fármacos são adicionadas a isso e, portanto, a quantidade de toxinas aumenta ainda mais. Ele também disse: a vacina preventiva é, por si só, a causa dos danos, como o enfraquecimento físico, o declínio populacional e o aumento de casos de tuberculose, entre outros. Agora, no caso da aplicação da injeção BCG, provavelmente isso fará com que os efeitos negativos mencionados anteriormente sejam ainda mais intensos. E simplificando, disse: a medicina, sob o pretexto de se tratar de uma imunização, aplica vacinas preventivas de diversos tipos de doenças infectuosas, mas isso, por sua vez, é a causa do enfraquecimento da força purificadora do ser humano, o que é a causa do enfraquecimento físico.
Meishu Sama está dizendo isso de forma clara. Além disso, Meishu Sama disse o seguinte: logo após o nascimento, os bebês recebem vacinas contra a variola e muitas outras vacinas preventivas ou injeções para fins nutricionais, mas isso é extremamente prejudicial. Afinal, como os bebês ainda não desenvolveram resistência física, a aplicação de injeções é inadequada. Portanto, isso costuma causar a deficiência do crescimento e, frequentemente, vemos bebês com instabilidade no pescoço, mesmo após completarem um ano de nascidos, atrasos no andar e a pouca inteligência. Tudo se deve à aplicação de vacinas e, portanto, o ponto que desejo dos médicos é que pesquisem mais sobre isso. Além disso, ele abriu seu coração conosco da seguinte maneira: vendo a partir do que acabei de expor, é tão claro quanto a luz do dia que eles estão deslumbrados com os resultados positivos temporários e que, mais tarde, enfrentarão consequências negativas imprevisíveis. Como expliquei antes, a própria vacina antivariólica ocasionou a queda da condição física da população japonesa aos níveis atuais. Portanto, a aplicação de injeções BCG, que são consideradas de efeito notável, é motivo de profunda apreensão com relação ao que acontecerá com a condição física da nossa nação no futuro. Fazendo uma pequena pausa, né? Pois realmente vemos que esse ponto de vista de Meishu Sama é completamente diferente de como o mundo vê hoje, não é? Completamente. E vemos ali, em relação às crianças, não é? Os bebês recém-nascidos, mesmo se não me engano, no livro de Vax Unvax, logo no começo, Robert F. Kennedy cita a quantidade, o aumento de vacinações que são colocadas nos bebês, injetadas nas crianças, logo após nascerem. E como, com o tempo, essa quantidade vem aumentando cada vez mais. E podemos ver aqui isso como causa de vários problemas, várias doenças nas crianças, não é? E para toda mãe que está assistindo hoje, talvez está tendo dificuldade, seus filhos recém-nascidos, quem sabe, estão tendo problemas como esses citados aqui, como o Sama diz. Aqui de nenhuma forma estou dizendo para não medicarem e não darem vacinação para esses filhos. Mas observem o que estão ingerindo e a reação que os filhos estão tendo. E cada um tome sua decisão após se informarem extensivamente sobre o tópico, não é? Mas Saksama continua. Meishu Sama também disse que o consumo de carnes e o uso de remédios causam efeitos nocivos às crianças que virão a nascer, e esclareceu que é o mesmo com relação às vacinas, e disse: é óbvio que a toxina da vacina preventiva, do consumo de carnes e dos fármacos são geneticamente transmitidas dos pais para os filhos. Além disso, o resultado de não se notar isso é insuportável, pois recorre-se a métodos que aumentam essas toxinas nessas crianças. O rápido aumento de crianças debilitadas não para de maneira alguma. Esse é um outro ponto, né? Uma pequena pausa, pois vemos que o que os pais, especialmente nesse caso, as mães, ingerem, isso passa para os filhos, né? E ainda, Masaaki Sama aprofunda ainda mais aqui com as sagradas palavras de Meishu Sama. Olha o que ele diz. E a partir do pensamento que teve a respeito de o bebê enfraquecer caso a mãe seja vacinada, ele disse o seguinte:
como a condição física da mãe se deteriora gradativamente devido à aplicação de uma vacina, o bebê que nasce a partir do corpo enfraquecido dessa mãe também tem, assim como ela, um corpo fraco. Isso é um princípio universal. E para ser ainda mais preciso, a condição física decaída através das toxinas inerentes ocultas herdadas a partir do corpo da mãe, adiciona-se a isso a toxina dos fármacos, o que faz com que as condições físicas do bebê fiquem ainda mais debilitada. Ele nos transmite, a seguir, ele nos transmitiu as seguintes sagradas palavras: como o bebê nasceu a partir dessa mãe, pouco depois do nascimento ocorre o processo de purificação dessas toxinas. Esse processo de purificação se manifesta como sendo uma enterite ou diarreia, uma indigestão e, obviamente, doenças como a gripe, pneumonia, bronquite, a asma e outras mais, ou o sarampo, a coqueluche, eczemas, entre outras. Não tenho palavras para a medicina moderna, que mesmo quando uma criança purifica e tenta eliminar as toxinas dessa maneira, acaba impedindo isso com remédios, entre outros medicamentos. Além disso, Meishu Sama também pregou que no passado existiam muitas artes maravilhosas, mas atualmente a arte sublime não surge por causa do uso das vacinas. Em suma, ele disse que o que eu penso constantemente é que a arte de hoje não é algo que se possa admirar. A arte antiga comparada à atual é muito superior. Ele disse o porquê disso. Uma das ações disso é a vacina preventiva, que fez as pessoas perderem a perseverança. Depois que as vacinas começaram a ser usadas, o grande mestre desapareceu. As pessoas da atualidade não têm muita vitalidade, certo? A principal razão disso é a vacina preventiva. As pessoas acabam por ceder no meio do caminho. Elas não têm perseverança para levar as coisas até o fim. Ao ser questionado se a causa disso seria as toxinas dos fármacos, ele afirmou claramente: é a toxina dos fármacos, é a vacina preventiva. E, além disso, ele disse o seguinte: desde o surgimento da vacina preventiva, os grandes mestres deixaram de existir. Não há como surgirem grandes mestres se a vacina preventiva não for abolida. Meishu Sama é claramente contra as vacinas. Definitivamente, ele é claramente contra. Meishu Sama nos disse o seguinte: assim sendo, as febres surgem em locais inesperados, dissolvem as toxinas e surgem a tosse e o catarro. O derretimento ocorre em locais que sequer notamos até então, e as toxinas são expelidas. É por isso que os resfriados são, na verdade, algo muito bom. É por não saber disso que as pessoas fazem um grande alarde, dizendo que vão encomendar dezenas de milhares de doses de vacinas. Com essa vacina, é o que impede a eliminação dessas toxinas que estão prestes a sair do corpo, e as pessoas civilizadas não sabem disso, realmente não há como saber o grau de tolice delas. Então, é preciso educar pessoas como essas, mas é muito difícil fazê-las entender isso. Afinal, elas estão completamente dominadas pelas falsas crenças na ciência médica. Ele também disse o seguinte: portanto, uma vez que a toxina dos fármacos está se dissolvendo em algum lugar dentro do corpo através de pegarmos um resfriado, a limpeza de algum lugar do corpo pode ser feita. É por não saber disso que as pessoas o interrompem.
O ser humano tem muitos aspectos tolos, mas esse, acredito eu, certamente pode ser considerado o rei da tolice humana. Então, muito se diz que é preciso aplicar vacinas em larga escala, ou que é preciso vacina suficiente para dezenas de milhares de pessoas. Ao ler o jornal Atami de hoje, está escrito: finalmente as vacinas chegaram a Atami, alegrem-se. Trata-se de 200 doses, mas consideram isso como se fosse um verdadeiro tesouro. Como são apenas 200 doses, talvez sejam aplicadas naqueles que estão em estado grave. Mas não consigo sequer ver isso. Tamanha é essa tolice. De qualquer maneira, é por causa da ciência materialista. Mas acho que os povos cultos são tão retardados que não sei o que fazer. Talvez seja porque sabemos demais, mas as pessoas compreenderão isso com o passar do tempo. Obviamente, os assustadores efeitos colaterais da aplicação de vacinas também foram mencionados por ele. Como são assustadores os danos causados pelas injeções. Conforme já expliquei, através da vacina preventiva, a eliminação das toxinas inerentes é interrompida e com isso é a origem e como isso é a origem de todos os tipos de doenças, é claro que definitivamente a vacina preventiva precisa ser abolida. Os efeitos de todo e qualquer remédio são temporários, não se limitam ao PCD. E é certo que os danos dos fármacos aparecerão com o tempo. Essa é a minha opinião. E ele disse: o que esperamos é que haja uma investigação profunda sobre as vacinas preventivas de agora em diante e que sejam estabelecidas medidas bem elaboradas para que ninguém se torne vítima dos efeitos nocivos das injeções. Considero como um grande motivo de celebração o fato de, nesta ocasião, como Igreja Mundial do Messias, ter sido decidido o avanço da tradução do livro Vax Unvax, Let the Science Speak, Vacinados, Não Vacinados, Deixa a Ciência Falar, em tradução livre, escrito por Robert F. Kennedy Jr. Meishu Sama expressou o desejo de que não houvesse ninguém que se tornasse vítima da aplicação de vacinas. E esse livro é uma obra que precisamente está personificando essa esperança que Meishu Sama tinha. Como Meishu Sama deve estar feliz com o fato desse livro ter sido publicado e agora poder apresentar sua tradução para o idioma japonês aos membros do mundo. Subitamente vem-me à mente as sagradas palavras de Meishu Sama sobre a reimportação ao Japão. Será que é necessário, primeiro, que haja uma mudança nos Estados Unidos e no Ocidente para que o Japão mude? Não quero acreditar que os japoneses da atualidade sejam tão submissos assim, mas acho que chegou a hora de recordarmos o espírito Yamato. Para evitar mal-entendidos, quero deixar dito que aplicar ou não aplicar vacina e usar ou não usar remédio é algo que, na sociedade atual, está dentro da liberdade absoluta de cada membro. Meu texto não visa impor qualquer tipo de obrigação a ninguém. Cada um dos senhores deve confirmar todas as informações disponíveis e então tomar sua decisão. Apresentei acima muitas sagradas palavras de Meishu Sama. Elas são sagradas palavras do próprio Meishu Sama, e eu não reescrevi o seu conteúdo. Esta série também será uma tradução precisa, completamente livre de interpretações que partam da Igreja Mundial do Messias. Escutei que Robert F. Kennedy Jr. é visto pelos cientistas com olhos de desconfiança
e que ele tem recebido muitas críticas por ser contra as vacinas, entre outros medicamentos. Se vocês não veem a maneira de viver e a postura de Robert F. Kennedy Jr. como algo que se equipará à maneira de viver e à postura de Meishu Sama, não há como dizer que vocês são seguidores de Meishu Sama. Se levarmos em consideração a enorme quantia que as empresas farmacêuticas ganham com as vacinas e outros produtos, ficará claro aos olhos de qualquer um que tipo de pessoas e que tipo de cientistas são aqueles que criticam Robert F. Kennedy Jr., porque ele é contra a aplicação de vacinas. Quem não consegue perceber isso são exatamente aquelas pessoas que Meishu Sama disse estarem completamente dominadas pelas falsas crenças na ciência médica. Embora Meishu Sama também tenha se oposto ao senso comum do mundo, tenha sido contra a ciência e tenha recebido todo e qualquer tipo de crítica, ele manteve firme a fé em Deus baseada na crença de que a maior obra de arte criada pelo Altíssimo é o corpo humano, enfrentando de forma resoluta os remédios, as vacinas e a medicina ocidental. Ao mesmo tempo, creio que Meishu Sama tinha convicção de que um dia a verdadeira ciência comprovaria a grandiosidade do corpo humano. Quero afirmar de forma categórica o seguinte: Robert F. Kennedy Jr. está recebendo inspiração e força de Meishu Sama, que está no mundo espiritual, para desenvolver suas atividades. Apoio as atividades de Robert F. Kennedy Jr. do fundo do meu coração e gostaria de fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Se for para receber críticas da sociedade com Robert F. Kennedy Jr., esse sim é o caminho para corresponder à maneira de viver de Meishu Sama, e não há felicidade maior do que essa. Há 72 anos, no dia 1º de janeiro de 1953, Meishu Sama publicou o livro Nós Salvaremos os Estados Unidos, com um vigor intenso e uma determinação que vão muito além da nossa imaginação. Meishu Sama disse: como o conteúdo deste livro é uma teoria sem precedentes e surpreendente, tendo fatos como fundamento, certamente causará um grande impacto. Nós Salvaremos os Estados Unidos é um livro sagrado escrito por Meishu Sama, que não só nega a medicina ocidental, mas vai além, mais longe, e nega de forma direta a medicina americana, que acredita cegamente nos remédios e nas vacinas, emitindo um alarme extremamente forte de que a verdadeira saúde não existe nesse caminho. Meishu Sama, no prefácio de Nós Salvaremos os Estados Unidos, proclamou o seguinte: hoje, ao olhar para cada país civilizado no mundo, vejo que, antes de mais nada, os Estados Unidos devem vir em primeiro lugar em termos de países cuja fundação se baseia no cristianismo, que a população em geral crê em Deus e que a justiça é praticada. Esse é o alicerce da prosperidade dos Estados Unidos. Certamente, isso também é a força motriz para terem se tornado a grandiosa nação que são atualmente. Nesse sentido, sequer é necessário dizer que não há outro país além dos Estados Unidos que tenha força para conseguir manter a paz mundial. Assim sendo, melhorar a saúde da população desse país é algo de extrema urgência e o maior pré-requisito para a paz mundial e a felicidade da humanidade. Por conseguinte, quero impedir a propagação de doenças nesse país o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, ir muito mais além e fazer com que os Estados Unidos
se torne um país isento de doenças. Para tanto, exortarei primeiro o despertar por meio deste livro. Escrevi detalhadamente a respeito de cada doença pela ordem de estatísticas, causas, tratamentos médicos, métodos e prevenção e resultados de tratamento, e farei com que o mesmo seja traduzido para o idioma inglês e o distribuirei para o presidente dos Estados Unidos, bem como os especialistas de várias áreas e as pessoas que têm relação com a medicina, entre outros. A propósito, o que eu também gostaria de dizer a respeito dos japoneses é que, embora a verdade da medicina americana seja exatamente como expus acima, eles acreditam erroneamente que essa é a medicina mais avançada atualmente e estão tentando adotá-la. Isso é realmente uma ilusão assustadora. Isso certamente ocorre porque os japoneses estão deslumbrados com o progresso superficial da medicina americana devido à sua total fascinação pela ciência materialista. Mas, ao pensar nisso, o Japão, assim como os Estados Unidos, está realmente em perigo. Por conseguinte, espero que as pessoas que têm relação com isso no Japão também leiam este livro e despertem imediatamente. Algo que gostaria de dizer, por último, o fato rigoroso de que, quanto mais a medicina progride, maior é o número de pessoas doentes, é algo que os Estados Unidos estão inegavelmente mostrando ao mundo inteiro agora. A divina vontade de Meishu-sama de querer salvar todo o território americano não tomou forma imediatamente depois da publicação de Nós Salvaremos os Estados Unidos. No entanto, não acredito que seja uma mera coincidência o fato de Robert F. Kennedy Jr., que se opõe fortemente às vacinas, entre outras coisas, e alerta sobre a situação atual do sistema de saúde americano, ter se tornado secretário de Saúde e de Serviços Humanos dos Estados Unidos e estar lançando uma série de políticas revolucionárias agora, depois de terem se passado 72 anos da publicação. Meishu-sama está dizendo o seguinte: japoneses, acordem, despertem imediatamente. Não seremos salvos seguindo os Estados Unidos. Não é hora de sentir total fascinação pela ciência materialista ou deslumbre pelo progresso superficial da medicina americana. Considerar a medicina ocidental, ou seja, a medicina americana como a medicina mais avançada atualmente, é um erro. Realmente, uma ilusão assustadora. Ele afirma com vigor que quanto mais a medicina progride, maior é o número de pessoas doentes, e é algo que os Estados Unidos estão inegavelmente mostrando ao mundo inteiro agora. E o porquê de as pessoas terem uma fé cega nos Estados Unidos. Tenho forte desejo de que, através dessa série, tanto os membros no Japão quanto os membros no mundo inteiro não só recordem do sentimento de Meishu-sama imbuído no livro Nós Salvaremos os Estados Unidos, mas também tenham um grande despertar para a concretização do lema da Igreja Mundial do Messias, que é construir um mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito, e herdem o sentimento de Meishu-sama. Gostaria de encerrar este artigo com a decisão de que eu próprio serei o primeiro a fazer isso. E aqui concluímos essa edição extraordinária de Masaaki-sama e com um coração repleto de alegria e esperança para o futuro, não só dos Estados Unidos, mas de toda a humanidade. Conseguimos ver essa total convicção de Meishu-sama que um mundo isento de doença, pobreza e conflito é possível. Meishu-sama, 72 anos atrás, ele já estava passando isso para nós. Hoje vemos, através de personagens como Robert F. Kennedy Jr., essa visão de Meishu-sama tomando forma. E, mais do que isso,
Temos Meishu Sama vivo, Masaki Sama nos liderando para seguir isso, para concretizar essa vontade, para juntos despertarmos e herdarmos essa vontade de Meishu Sama. Masaki Sama, graças a Masaki Sama, nós hoje temos a coluna de salvação de comida e podemos ver quantas vidas, quantas pessoas estão sendo transformadas ao praticarem essa coluna de salvação de Meishu Sama. E hoje nós que estamos aqui nos Estados Unidos temos uma missão enorme. Como vemos aqui, Meishu Sama queria uma América isenta de doenças, nenhuma doença, curar todas as doenças. Como vimos, Masaki Sama está nos mostrar que isso é totalmente possível. Unidos em um só coração com Masaki Sama, vamos ativamente praticar e viver esta coluna de salvação de Meishu Sama e levar essa salvação para todo o povo dos Estados Unidos, América do Norte, América do Sul e do mundo inteiro. Vamos com coragem, com esperança e com fé, confiando, entregando nossa vida de volta a Deus, servir nessa obra maravilhosa, construindo um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Muito obrigado a todos e que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.